já estão conosco há mais tempo, né? Até por parte de alguns ainda até tem uma certa saudade por estar na igreja domingo pela manhã. Então não é muito desafio para uns, mas sabemos, né? Pessoal que tem as crianças, não é fácil estar aqui pela manhã, né? Mas nós agradecemos a Deus por você ter se disposto a estar aqui pela manhã. Nós não vamos fazer aqui uma manhã de culto, amém? Não é um culto tradicional. É uma manhã para nós alinharmos a questão do voluntariado dentro da igreja, ou como você preferir chamar, como o corpo de obreiros, aqueles que estão ativos na obra de Deus, amém? Então é uma manhã de alinhamento, nós não vamos trazer na roupagem de um culto, amém? E nós vamos ministrar bem condensadamente o curso dos voluntários. Alguns já fizeram. Tem alguém aqui que já fez o curso de voluntariado? Aí temos alguns poucos aí que já fizeram o curso, tá vendo? Por isso que nós, então, decidimos chamar os voluntários que já trabalham para essa manhã. Por quê? Para que não haja um desalinhar daqueles que estão chegando para servir e estão numa pegada diferente daqueles que já servem há um bom tempo. E para que a gente possa corrigir algumas ideias ou remover alguns vícios do trabalho dentro da igreja, né? Vícios como assim, né? Está falando de maneira errada? Não. Mas vícios que muitas vezes a gente aprendeu com alguém, veio trazendo até então, e a gente não mudou e faz porque tem que fazer, aprendeu daquele jeito, e a gente vai tocando o barco. Então a gente quer alinhar tanto aqueles que já servem com aqueles que estão chegando agora, para que todos falemos uma mesma linguagem e estejamos todos numa mesma essência, numa mesma visão, numa mesma direção. Amém? Amém? Está todo mundo de barriguinha cheia? Amém? Glória a Deus. Antes de eu passar para o primeiro slide, pode colocar logo, vamos começar, depois a gente depois vai ter uma apresentação de alguns, tá? Bem poucos ministérios, para que a gente possa estar entendendo, principalmente alguns ministérios que trabalham mais no anonimato, porque aqueles que trabalham aqui dentro são mais visíveis, então eles não precisam se apresentar porque o serviço deles está estampado. Alguns outros que acontecem em bastidores, tá bom? Queridos, então, como eu falei, eu vou trazer para vocês o conteúdo que a gente apresenta para os voluntários. Eu fiz uns slides para ficar mais apertado, porque senão eu vou demorar muito tempo. Esse curso nós fazemos em 2 dias, então eu não teria tempo hábil para fazer no mesmo modelo, amém? Então, pode soltar para a gente aí o primeiro slide, por favor, enquanto eu vou abrindo o meu também aqui. Bom, já bem rapidinho, o voluntário, né? O voluntário, ele, em outros momentos, né? Assim como em alguns outros ministérios, são os obreiros, os diáconos, são tanto aqueles que são ordenados no altar, como aqueles que exercem o trabalho, amém? Que estão ali trabalhando, estão ali desempenhando alguma atividade, seja dentro da igreja ou seja fora, porque os ministérios e a igreja em si, ela não é somente para dentro. Nós não estamos trabalhando ou gerando voluntários para trabalharem dentro da igreja. Tem muito voluntário, né, que é o caso do Ame Mais, que são aqueles que trabalham exclusivamente para fora. É o trabalho fora, né? Não para a igreja, apesar de ter alguns irmãos que são abençoados, sim, mas é um trabalho para fora, ok? Então, há um bom tempo, esse voluntário ou esse obreiro, ele era tratado de forma equivocada, como um rei ou um escravo. Ora rei, ora escravo. Ora rei, por quê? Porque às vezes, por serem poucos, a liderança os supervalorizava, né? A liderança era colocada em cima do altar, e a gente, né? O cara que quis estar com a gente. E uma coisa que de vez em quando eu gosto de falar, e é uma das frases que mais engana pastor:
é o quê, né? A frase que mais gera alegria. Conta comigo, né? Pastor, conta comigo. Meu irmão, isso aí, você quer ganhar um pastor, é você falar um negócio desse para ele. Conta comigo. Então, muitas vezes o pastor carente de pessoas, porque o reino de Deus, assim como Jesus diz, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e isso é uma verdade que continua a existir. E no nosso tempo, e há tempos atrás também, o líder ou o pastor acabava supervalorizando aquele que dizia: pastor, conta comigo. Então a gente colocava o cara num lugar diferenciado, que era para ele entender que ele era importante. Então ele era colocado no altar, né? Assim, não estou falando no altar físico, mas num pedestal para ele. Ou como um escravo. Por quê? Porque muitas vezes por serem poucos, um peso muito grande era exigido, uma carga muito pesada era colocada sobre ele. Então é aquele cara que ele tinha que chegar mais cedo, abrir a igreja, limpava os banheiros, vinha para cá, organizava a entrada, ajudava o pastor, fazia a abertura ali do culto ali para o pastor, às vezes tocava, voltava lá para o fundo e era exaustivo. E isso, como eu falei, de maneira equivocada acontecia, ou rei ou escravo. Existe uma pesquisa do Instituto Gallup, e ele levantou que as igrejas, elas trabalham com 10% de pessoas, 10% do corpo da igreja que são envolvidos na obra de Deus. 10%, 40% deseja servir, mas não sabe como. E 50% só quer ser ovelha, que é também algo errado. A visão da ovelha, a parábola de Jesus, ele apresenta ora ovelha, ora dracma, ora filho. Mas eu quero que você entenda, quando a gente chega para Jesus, todos nós somos ovelhas de Deus. Estamos agora sendo, juntados no aprisco de Deus, precisamos de cuidado, precisamos de, remover os carrapichos, as nossas dores, as feridas da nossa alma. Somos ovelha, precisamos de um pastor que nos dirija a lugares de pastos verdejantes, a águas frescas, lugares sombreados. Nós somos ovelha. Chega um tempo em que a gente começa agora a revelar o nosso valor, e por isso agora a dracma, temos um valor. E mais na frente, agora o Senhor nos chama como filhos. Filhos estes que ora rebeldes, mas eles estão trabalhando para o Senhor. Então nós precisamos evoluir do padrão de ovelha e chegarmos ao padrão de filhos servos de Deus. Esse é o padrão. Mas existe 50% da igreja que não deseja isso, que deseja apenas ser ovelha. E isso é uma visão limitada de tudo aquilo que o Senhor espera de nós, de nos tornarmos não somente ovelhas, mas também filhos que servem a Deus, que servem na casa. Lembra que o filho estava servindo, estava no campo servindo. O outro, mesmo depois de ter saído, caindo em si, ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou servir. Amém? Então a visão de um filho, a visão de quem está na casa, nunca será desvencilhada da visão de servo. Amém? E o servo, ele tem tudo aquilo que está à disposição. Então 50% não tem interesse, 40% deseja, mas não sabe como. Por isso que a gente criou, não é um ministério, mas é um serviço àqueles que servem, que é a nossa base de voluntariado. É um grande ministério, formado por uma pessoa, assim, porque como não é um ministério, é o que? Nós tentando atrair. Muitas vezes alguns de vocês foram constrangidos de alguma maneira, Tem alguns aí que eu falei: varão, o que você está fazendo na igreja? Nada. Então, meu irmão, eu vou botar você para fazer alguma coisa. Porque ora a gente não sabe como fazer, ora a gente não quer. Aqueles que não sabem é mais fácil, a gente coloca ele naquilo que precisa. Quem não quer, não quer, e também ninguém é forçado a fazer nada. Amém? Então a liderança, A liderança é o que somos, a partir do momento em que nós estivermos inseridos em algum ministério. Toda vez que a igreja falar a nosso respeito aos líderes da igreja, não é somente o líder do ministério ou o líder da rede. Líder é todo aquele que decidiu despontar em um serviço dentro da igreja. E mais uma vez, liderança não é posição. Liderança não é a posição. Você não foi colocado em um lugar, extraordinário. Você foi colocado em um lugar. Você é uma pessoa
importante, e a palavra de Deus, ela não nos diminui, a palavra de Deus não faz com que a gente se torne menor. Cristo, quando diz que Ele é o servo, Ele sabe quem Ele é. Ele sabe quem Ele é, daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Sabendo quem Ele é, se pôs a servir. Então a palavra de Deus, ela não diz para que você diminua ou torne você menor. A palavra não torna você menor para servir. Ela fala para que nós venhamos colocar outros em posição de maiores do que nós. Mas a visão de Deus a nosso respeito é imutável. Continuamos sendo importantes para Deus, continuamos tendo a nossa relevância, mas a visão do servo não é uma posição elevada, mas é uma posição de contribuição. Não é uma posição apenas, mas é contribuição. Eu sou colocado naquele lugar para contribuir, para colocar o outro em um lugar de destaque, para dar a oportunidade a outro de estar à mesa. Muitas vezes ele sendo menor do que eu, e eu sei que você está entendendo o que é esse menor do que você, amém? Menor que eu digo não é, menosprezando, mas menor, porque você é alguém que já está na lida há mais tempo, tem entendimento, conhecimento, desenrola na obra de Deus, desenrola nos dons de Deus, você já tem uma vida de oração, de busca, de conhecimento da presença de Deus, e você coloca o outro em lugar de destaque. Amém? Então a liderança bíblica aí, é o quê? É quando Tiago e João chegam e a sua mãe, alguns dizem que ora era a mãe, ora é os filhos, mas independente disso, Jesus diz assim: vocês estão pedindo. Ele não responde apenas à mãe, mas a todos eles. Eles pedem um lugar de destaque, para Jesus. Eu falei isso domingo passado, acho que não preciso repetir isso. Eles exigem um lugar, solicitam de Deus, de Jesus, um lugar de destaque. A liderança não é assim. A liderança bíblica não é conquistada por aquele que tenta exigir alguma coisa. Eu tenho tanto tempo da casa de Deus, então eu já acho que eu já mereço tal coisa. Não é assim que funciona. Não é assim, não é pelo seu tempo. Na igreja, antiguidade não é posto, mas sim relevância. Relevância, o que você está disposto a fazer? Jesus diz assim: vocês estão dispostos a pagar o preço que eu pago, porque o lugar que me está reservado, o lugar de destaque, o lugar ao lado de Deus, o trono que me está reservado, é por aquilo que eu estou disposto a pagar. Eu pagarei um alto preço para ocupar aquele lugar. Vocês estão dispostos a isso também? Então aquele que estiver disposto a pagar o maior preço, com certeza estará nos lugares, talvez não tão almejados assim, mas em lugares de destaque. Amém? Então aquele que serve bem sempre será um bom servo. É uma matemática exata. Bom servo, bons lugares. Porque o servo não é aquele que apenas está correndo, não é o serviço pelo serviço, mas é a oportunidade de desfrutarmos e termos a oportunidade de contemplar aquilo que Jesus está fazendo. Nós temos a oportunidade de ver Jesus transformando vidas e nós estamos ali no camarote, bem pertinho. Muitas das vezes essa transformação vem por uma palavra que o próprio Deus coloca nos nossos lábios. Muitas vezes a cura que o Senhor está promovendo na vida de alguém vem por intermédio dos nossos braços estendidos, abraçando alguém. Isso é o privilégio. E eu digo para você uma coisa: a recompensa sobre isso. Nós falamos sobre galardão, que é aquilo que Deus nos dará do outro lado. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus já tem um crédito muito alto que somos incapazes de trabalhar para pagar. Amém? Ele já tem um crédito muito alto que mesmo que a gente gaste toda a nossa vida servindo, não pagaremos. Mas além disso, Jesus não fica devendo nada a ninguém. Jesus não vai dever nada a ninguém. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim: tá bom, Jesus, o Senhor morreu na cruz lá um tempo atrás, mas olha o tanto de coisa que eu fiz também depois. Ninguém que fará alguma coisa, ninguém que se lançará em direção ao reino de Deus, ao seu serviço, que o próprio Deus não o recompensará ainda nessa terra. O Senhor recompensará transformação na sua vida. Por quê? Porque muitos são aqueles que
enquanto seguiam, eram abençoados. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi abençoada enquanto ela seguia Jesus, e Jesus ia curar uma outra menina que estava morta. Enquanto Jesus ia trabalhando, ela falou assim: eu vou seguir Jesus, eu vou estar com eles. E ela foi curada enquanto seguia Jesus. Da mesma forma nós estamos promovendo algo na vida do outro que muitas vezes nós necessitamos. Nós estamos envolvidos em situações que muitas vezes, Deus, eu precisava, essa palavra era para mim, eu estou falando para outro. Mas enquanto você está fazendo, enquanto você está falando, Deus está operando também na sua vida. Amém? E eu falei que não ia pregar, né? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Bom, pode passar. Apesar de nós termos uma demanda muito grande, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A igreja exige e precisa de muitas pessoas envolvidas e engajadas na obra. A gente precisa muito disso. Mas nós não vamos usar isso. Nós não vamos usar essa ferramenta. Por quê? Porque se nós falarmos apenas de necessidade, vai chegar um momento em que você vai se sentir cansado, frustrado, talvez não reconhecido, e você vai falar assim: não está valendo a pena servir. Então, nós não estamos falando assim sobre demanda. Nós queremos falar sobre essência. Essência, demanda é aquilo que nós precisamos para agora, demanda é algo que é momentâneo, mas essência é algo que não mudará, permanecerá. Então, nós servimos, o núcleo de tudo aquilo que nós somos é o porquê. Por quê? Por que eu devo servir? Não é pela necessidade, mas é porque nós nascemos para isso. Nascemos para servir. Amém? Alguém aí, por favor, um abra Filipenses capítulo 2, outro Colossenses 3, igual está ali, e outro Efésios capítulo 4. E se alguém quiser ler bem aí rapidão, se alguém achar aí já. Filipenses 2:5. Ninguém? Olha aí. Então, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. O verso seguinte diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Por que eu devo servir? Porque Jesus serviu. Ele é o exemplo de tudo. Ele é a nossa imagem. Ele é quem nós devemos perseguir. Amém? É a imagem. E como que nós devemos servir? Colossenses, alguém achou aí? Colossenses 3. Muito bem, teve até um coro, né? Tudo quanto fizerdes, fazei não como para homens, amém? Como para o Senhor estivéssemos fazendo. Qual é o modo do nosso trabalho? Qual deve ser a intenção do nosso coração? Fazer da melhor forma possível. Não estão me vendo, não estou sendo reconhecido. Mas me colocaram aqui numa sala fechada, né, com as duas crianças aqui, ninguém está me vendo. Deus está nos vendo. O Deus que nos vê no secreto, né? No secreto nos responde, no secreto nos recompensará. É para Ele, não é para o homem, não é para o apóstolo Ronaldo, a apóstola Marilza, é para Deus, nem mesmo para o líder. E digo até mais, nem mesmo para a pessoa que está ali, é para Deus. Porque muitas vezes servimos pessoas e a gente fala assim: meu Deus, esse aqui não merecia nada. Ninguém merece nada, nem a gente merece alguma coisa. É para Ele, amém? E Ele merece toda a honra e toda a glória. E o que? Né? Efésios 4:16. Olha aí, cada um exercendo a sua função para a edificação do corpo.
Por que a igreja, muitas vezes, nossa, a igreja está difícil, está complicada? É porque é pouca gente tendo que se tornar em muitos para suprir as necessidades do corpo. É como uma coceira, né? Imagina se não tivéssemos mão. Como seria uma coceira nas costas? Né? Era o pé se esforçando, né? Imagina só. É o pé tendo que fazer uma função que não era dele. Talvez ele até consiga, mas vai fazer de uma forma que vai gerar dor. Imagina eu, que eu não dou conta nem de esticar a perna direita, né? Imagina pentear o cabelo com os pés. É algo que pode acontecer? Pode, mas não deveria. Então nós devemos nos esforçar para aquilo que o Senhor espera de nós, o aperfeiçoamento do corpo aconteça de forma que cada um, membro do corpo de Cristo, tome a sua real função, entende a sua posição no corpo de Cristo, para que o corpo desenvolva de modo saudável. Nós não queremos que a igreja apenas fique inchada, uma igreja cheia. Nos alegramos, nós temos tido um grande número de pessoas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre números. De janeiro para cá, nós tivemos na igreja aqui 198 visitantes de janeiro para cá. 198 pessoas que visitaram, primeira vez que vieram à igreja. 198. Imagina, é um número muito grande. Mas isso não significa muita coisa. É muito bom receber muita gente. Mas agora, quantas pessoas permaneceram? Quantas dessas pessoas estão inseridas em algum lugar, em alguma célula? Quantas delas agora já fazem parte do ministério, já estão envolvidas servindo? Nós temos algumas pessoas aqui. Quem que veio para a igreja esse ano? Levanta a mão aí. Esse ano. Olha aí. Fica com a mão levantada só um pouquinho. Quem veio para a igreja esse ano? Tá, abaixa um pouquinho a mão. Quem tem menos de um ano na igreja? Olha aí, né? Olha aí. Já estão o quê? Já vieram à igreja, fizeram pertencer, quem não era batizado, batizou e tal, e estão servindo na obra de Deus. Glória a Deus. Não somos todos os voluntários que a igreja tem, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Mas já somos um número expressivo dos voluntários, e isso reflete o quê? Que nós estamos avançando. Não somos quem deveríamos ser, mas já não somos mais os mesmos, não somos mais iguais, estamos avançando. Pode avançar aí, que esse relógio aqui está meio doido. Está dizendo que já é 10h15, meu pai? Pulou um aí. Isso aí. Bom, a nossa cultura, bem rapidinho, né? A base de tudo, né? Nós temos o quê? O amor como raiz. O amor é a raiz do nosso trabalho. Se não houver amor em nós estamos fadados ao cansaço, a um serviço penoso, desgastante e sem nenhum tipo de contentamento, porque não é o amor que nos move. O nosso tema desse ano, amar Jesus. Precisamos amar Jesus. Se eu amo Jesus, eu amo o que Ele ama, e Jesus ama pessoas. Jesus ama por vidas, né? Tem um podcast que eu gosto de ouvir muito, e quem está ministrando diz assim: olha, existe uma chaga aberta no coração de Deus, uma ferida aberta. E o que é essa ferida? As pessoas que ainda não foram alcançadas. Não se engane, não se iluda, nem todos se converterão, nem todos provarão do amor de Deus apenas na hora da palavra. A grande maioria das pessoas experimentarão o amor de Deus pelo serviço que você presta a elas. Pelo serviço. Por quê? Porque na mensagem é a palavra anunciada. No serviço é a mensagem encarnada. É a mensagem experimentada, é o serviço prestado. O serviço que você presta é você revelando o amor de Deus. Se você não o possui, serão gestos, serão movimentos, será cansaço, enfado, suor, mas não será o amor de Deus revelado, porque o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus é extraordinário, cura, sara, restaura pessoas e salva também, amém? Eu lembro que quando eu fiz o meu encontro com Deus, o que mais me chamou a atenção
foi o serviço das pessoas. As pessoas trabalhando, eu ficava encabulado, aquele povo correndo de um lado para o outro, me abraçando, chorando comigo. Falei, esse povo é meio doido, o que eles estão fazendo? Nem me conhecem, estão me abraçando e chorando comigo ali. Aquilo me constrangia. Para quem não conhece Deus, não conhece Jesus, o amor que nós temos é constrangedor. E ainda que a gente julgue ser um amor pouco que temos, meu irmão, a gotinha que julgamos ter é um oceano na vida de quem está lá fora. Amém? Então, a nossa cultura, a base de tudo, o 00 é raiz como amor. Então, nosso primeiro então é para valer, é estar servindo por inteiro. Tem gente que, e agora quero chamar um pouquinho a atenção, muita gente que está lá no grupo, mas não está por inteiro. Tem muito grupo com 60 pessoas nos grupos, você vai perguntar para o líder, tem 20 que serve, mas tem 60 no grupo. E por quê? Não é porque ele não sirva, mas é porque é alguém que das últimas 10 vezes que ficou escalado, faltou 5, 6 vezes. Então, infelizmente, são pessoas que não estão por inteiro. Nós sabemos que existem sim problemas, existem adversidades, problemas corriqueiros ali, né? Alguma coisa ali, mas ou algo que deveria ser esporádico, mas que acontece direto. E a gente sabe que tem isso, né? Em nome de Jesus, você que está aqui nunca precisou fazer isso, dá muitas desculpas, só poucas, né? Mas é um problema, pessoas que não estão com o coração inteiro no ministério. E por isso que a gente fala que é importante você não se envolver em muitos ministérios, né? Eu quero parafrasear a Bíblia aqui agora, né? Ninguém serve a 2 senhores, né? Lógico que ele está servindo a Deus, mas assim, um exemplo que a gente tem muito aqui na igreja, né? Ministério de louvor. O Ministério de louvor é uma bênção, amém? Estou falando sério, não estou falando irônico não. O Ministério de louvor é uma bênção e serve junto ao altar e é um ministério visível. Nós temos outros ministérios como possibilidades e criança. São ministérios extraordinários, mas são ministérios invisíveis. E o que isso acontece? A pessoa que ela serve no ministério de louvor e nas crianças, se der choque de conflito, todos eles escolhem pelo louvor. Estou mentindo, Bispa Vanessa? Nanda. Sempre que houver choque de ministério, as pessoas escolhem pelo mais visível. Isso é um problema. Por quê? Porque a gente julga que o altar é mais importante. É o que a gente está fazendo quando faz isso. O altar é mais importante. Várias vezes eu já vi as pessoas mandando mensagem domingo de tarde para a Vanessa falando assim: bispo, eu não vou poder ir não, que eu estou escalada no louvor. É um problema. Não estou falando para você não estar em 2, porque hoje nós precisamos sim de pessoas que servem às vezes em 2, alguns em 3, alguns em 18, né, pastora? Né? Mas assim, nós precisamos ainda. Nós queremos chegar a um padrão em que a gente vai falar assim: agora está proibido servir em 2, é só em 1 agora, porque vai ter tanta gente, né? E a gente vai poder fazer isso. Não é porque a gente quer colocar uma regra inútil. O padrão nosso é o que? É que você faça com excelência, mas que você não esteja todo o tempo só servindo. Ninguém vive só trabalhando, você precisa comer também. Você precisa se alimentar, você precisa sentar, e tem que ser mais vezes do que servindo. Você precisa muito mais sentar para ouvir do que se levantar para trabalhar. Amém? Quem está com sono, diga amém. Glória a Deus. Esses caras são fera, né? Ninguém cai nisso mais. Amém? Queridos, então nós queremos que você tenha qualidade no serviço, porque você está se alimentando bem. Então não adianta você ficar aqui, todo dia você está escalado, todo dia, todo domingo você está com um uniforme diferente. Ora camiseta preta, amarela, azul, branca. Você tem lá na sua camiseta, tem mais camiseta de ministério da igreja do que roupa normal. A ideia não é essa, a ideia é que você trabalhe, mas sente, né? É aquela frase, né? Levante-se para trabalhar como Marta, depois de ter se sentado como Maria aos pés de Jesus. Esse é o nosso padrão. Então assim, esteja por inteiro. Está no ministério, esteja por inteiro.
Tem 2, conciliou, não conciliou. Vou dar uma dica para você. Pastor, mas e se acontecer de der choque de escala? O que é que eu faço? O ministério que lançou a escala primeiro, está valendo. Qual foi que lançou a escala primeiro? Foi o outro. Então, você conversa com a outra ali, eu estou escalado no outro. Está entendendo? Mas aí a líder do outro não vai aceitar eu fazer essa troca. Então está na hora de você largar um. Eu falo isso com dor no coração. Os líderes dos ministérios aí vão querer até me bater na hora que eu descer daqui, mas não tem o que fazer. Se o seu líder não aceita que você, olha, eu estou escalado no outro, você vai ter que largar, porque vai dar choque, isso vai dar problema. Você vai estar, ao invés de ajudando, vai estar atrapalhando, vai ter que colocar outra pessoa no seu lugar. Amém? Amém? Glória a Deus. Mão na massa, né? Não há exclusividade de serviço. O que é isso? Né? Eu ia falar do ministério aqui, mas eu ia falar que ia ser perseguição. Mas um exemplo, vamos lá que o irmão está escalado para ficar lá na porta. Ele chegou na igreja, ele está vendo bagunça, está vendo umas coisas. Não é porque você está lá na porta que você não pode fazer mais nada. Não, meu serviço é na porta. Eu estou aqui para segurar a placa. Não, eu estou aqui para guiar carro. Não, eu estou aqui para ficar com as crianças. Vocês entenderam, não precisa nem, né? Vocês, dá uma ajudinha, né? Não tem problema. Mas não é a minha função, é do fulano de tal. Não vou nem falar mais nada, né? Vocês entenderam, né? Um fotógrafo pode sim arrumar uma cadeira, né? Que é o pessoal que mais anda na igreja, né? Tá rodando aí, teve alguma coisa? Opa, tem interesse assim, arruma. Não tem problema, né? Não é pecado fazer isso, tá bom? Então, e outra coisa também, mais uma briga com os líderes dos ministérios, né? Você não é preso a ministério nenhum. Hoje, nós temos uma necessidade. A necessidade, nós temos ali que, não, eu estou aqui porque eu sou extremamente útil aqui. Esse lugar precisa de mim. Amém. Mas você não é preso ali. Se você quiser um dia visitar um outro ministério, como é que é, e mudar, você é livre. Você é livre. Entendeu? Tem gente que se eu não servir aqui, não vou fazer mais nada. Uai, por que não? Sirva em outro lugar. Nossos líderes não vão cobrar de você, não, você é nosso e tal, e você não pode sair daqui. Não, se descubra em outro lugar também. Amém? Não tem problema isso, não é pecado também. Amém? É lógico que daqui a pouco eu vou dar a oportunidade para a Nanda subir aqui. E existem ministérios que são mais sensíveis. E eles precisam de muita gente, e são ministérios que são, igual eu falei, eles acontecem no secreto. Tem gente que nunca foi numa salinha das crianças na hora de culto. Isso não é um problema. Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa ver qual é a realidade. Porque às vezes a gente, não aqui, que aqui só tem voluntário, mas tem gente dentro da igreja que não serve porque não conhece a realidade. Conhecendo a realidade, nosso coração vai sangrar e vai nos movimentar a ajudar também. Amém? Então não há exclusividade. Você não precisa ser o líder, você não precisa ser alguém naquele ministério e vai morrer ali. Se quiser assim, se for do seu agrado, amém. Serviço não é coerção, não é coercitivo. Serviço é um motivo pelo qual existimos, amém? É um dos propósitos da nossa existência, é o serviço. Aonde vamos servir, né? Tem gente que tem chamado fixo para aquilo, amém, glória a Deus. Tem gente que não, precisa se descobrir ainda. Vamos lá. 3, faz bem feito. Não precisa nem explicar isso. Faça com zelo, como nós já lemos, é para o Senhor que fazemos. Verso 4, ponto 4, seja legal. O que é ser legal? Tem gente que parece que quando se torna alguma coisa, deixou de ser gente, né? Seja legal. Sabe, você tem pessoas ao seu lado, não é porque você ou é líder, ou você tem mais tempo, ou você talvez desenrola melhor, você faz mais bem feito aquilo que você faz, que torna você um cara boçal. Tem gente que é chato, e é ruim trabalhar com gente chata. Seja legal, amém? Tem gente que é legalista demais. Eu já vi gente chegar no líder e cobrando coisa. Olha, fulano de tal não veio, não fez, não pega, não ajuda.
Cara, deixa de ser chato. Ninguém gosta de trabalhar com mala, entendeu? Legal, ambiente bom, ambiente de amizade, ambiente, né, desenvolto, ajuda o outro, conheça o outro, seja simpático, né? O pessoal do acolher aí e o pessoal do estacionamento, acho que já são mais do que entendidos disso, serem cordiais, sorridentes, simpáticos, né? Tá com cálculo renal, tá com cólica renal, esteja sorrindo, ainda que seja de dor. Não tem problema. Minha esposa tem muito disso, né? Vai, tu tá com dor, mas tu tá sorrindo, né? Eu tô morrendo, amor, né? Mas tá sorrindo. Desse jeito, né? E 5, papo reto. O que é papo reto? É o feedback. Tem a capacidade de entender o que acontece, tem a capacidade de comunicar aquilo que você acha que pode melhorar, aquilo que não está dando certo, correlacionamento, chegar e falar. Não é botar o dedo na cara de líder, né? Existe um livro de autoridade espiritual que diz que o líder, você tem o direito de discordar dele, mas você não tem o direito de se manifestar. Então, o que é o manifestar? Não é o direito de não falar, é porque tem gente que quer, nós temos que mudar tudo isso aqui, a partir de agora, vamos fazer de tal dia. Não, não é assim. Você está chegando agora, já pegou o bonde andando. Você pode sim dar a sua contribuição, verificar com ele a possibilidade de inovação e tudo mais. Isso é bom e é necessário. E 6, estamos juntos. Nenhum ministério é independente. Nenhum ministério é independente. Nós precisamos uns dos outros, né? Não tem um ministério que é mais importante do que o outro. Somos todos membros de um mesmo corpo. Precisamos nos ajudar, precisamos estar em sintonia, precisamos estar correlacionando. Esses dias eu vi um podcast do Hub e um cara ministrava para líderes de louvor. E ele falando assim: o líder de louvor que só tem comunhão no altar não está habilitado para ser um líder de louvor. Olha só, vou repetir. Líder do louvor, que, né, mas isso vale para todos, eu só estou falando o que o cara falou. Mas vamos pegar no geral, líderes que só se relacionam no serviço não estão habilitados para o serviço. E aí ele disse que quando ele estava falando isso, disse que o guitarrista começou a chorar, e ele falou assim: uau, que bom, Jesus está tocando o cara, né? E ele dando a sabugada e o cara chorando. E aí uma hora ele se incomodou com aquilo, porque o cara estava chorando muito. Ele chegou no cara e falou assim: cara, o que foi? Por que você está chorando? Tirou o microfone, que você está chorando? O cara falou assim: não, é porque hoje está fazendo 15 dias que eu enterrei a minha irmã. Diz que era como nós aqui, o corpo de obreiros, todo mundo ficou assim atônito: como assim? Você enterrou a sua irmã? E ninguém sabia. É um problema. A gente serve juntos, estamos andando, porque o corpo de voluntário, o corpo dos obreiros da igreja, deveria ser o corpo mais coeso, o mais unido, o mais uniforme. E às vezes a gente só se encontra no domingo à noite, no dia da escala, muitas vezes. A igreja cresceu pra caramba, um senta na ponta de lá. Aqui dentro não tem como termos comunhão, mas precisamos desenvolver isso, para poder entender como é que é a vida do outro. Amém? Então, nós precisamos estar juntos. E traz mais um. Isso fala de incentivar outro a servir também. Trazer outro. Alguém olhar para você e falar: eu também quero servir. E por fim, flua. Uma vez o apóstolo Ronaldo me chamou. Nós éramos ainda na outra igreja. Eu ainda nem tinha ido lá para o Aureni 3. Isso deve ter sido então em torno de 2014 para trás. Uma vez ele me chamou numa reunião e ele me falou comigo assim: ele falou assim: Felipe, você precisa entrar mais em Deus. Eu vejo você correndo de um lado para o outro na hora do culto, mas você não entra em Deus. E esse é um dos problemas que estão acerca do ativismo. Porque todo cara líder, no mínimo, ele é ativista. No mínimo, ele gosta de desenvolver, ele gosta de trabalhar, ele gosta de ir de um lado para o outro. Uma vez o apóstolo falou isso para mim, ele falou assim: olha, você precisa entrar em Deus também. É aquilo que nós estamos tomando cuidado com vocês. Nós queremos que vocês não sirvam em muitos ministérios, para que você não se sobrecarregue, para que você não fique somente correndo de um lado para o outro, mas para que você tenha um tempo de qualidade com Deus. Flua, sabe? Quando você servir, você esteja fluindo, você esteja derramando daquilo que você já está cheio, porque ninguém dá aquilo que não tem. Amém? Passa aí o próximo aí, por favor.
Servimos então no que tivermos que... Ixi, está escrito errado aí, né? Servir. Temos que servimos naquilo que temos que servir. Porque muitas vezes a gente fica escolhendo muito e não faz nada. Vejamos aquilo que é necessário. Tem hora que vamos servir no que é necessário e não naquilo que imaginamos ou temos até a certeza de sermos chamados. Servimos com excelência como Ele serviu. Servimos porque Ele serviu. Isso tem que estar conosco todo o tempo. Pode avançar aí. Eu quero dar um panorama aí dos nossos cultos. O Daniel me passa direto alguns relatórios. Então, olhando os nossos últimos relatórios, nós temos uma média de 55 voluntários por culto. Às vezes dá mais, às vezes dá menos. Na cantata deu 100 e tanto, 103 se não me engano. Tem semana que dá 60 trabalhando, mas ficamos na média aí de 55, porque às vezes é 50. Então 55 por culto. Eu quero que você entenda o poder do seu trabalho, o valor do seu trabalho. Eu não conseguiria mensurar para você o valor, mas eu consigo mensurar o preço. Vamos lá. 55 pessoas por culto nós temos na nossa igreja hoje. 55 pessoas que trabalham aos domingos, fora 30 semanas, rede de jovens, os senescentes que são nas quartas-feiras, mercado solidário que está acontecendo. Então esse número é muito maior do que isso. Só por domingo, tá bom? Vamos lá. A média salarial hoje é em torno de R$ 2.555. É a média de salário, tirando os mais altos, os mais baixos, tá? Então, vamos pegar pela média. Então, a hora trabalhada custa mais ou menos aí R$ 14,51 a hora trabalhada. Eu estipulei aí uma média de 3 horas. Por quê? Duração de culto, final, 2 horas. Chegamos um pouco mais cedo, saímos um pouco mais tarde. Temos reuniões, né? Temos momentos de alinhamento que tem que ter. Então, 3 horas por semana. Semana, beleza? Eu quero que você entenda, então, essas 3 horas, a gente vai multiplicar isso pelos 55, né? Essas 3 horas pelos 55 pessoas que estão trabalhando aqui. Você, então, chegamos a um total, pode passar aí? R$ 2.177 por culto de mão de obra ofertada. É o valor que você oferta na casa de Deus por culto. Eu faço tão pouca coisa. Se somarmos isso, vamos multiplicar isso por mês, né? Quem é bom de geografia aí dá 8.500 aí. Vamos multiplicar isso aí por um ano. R$ 120 mil por ano. R$ 120 mil de hora ofertada. Nós poderíamos pagar talvez isso. Poderíamos pagar. Mas glória a Deus que não precisamos. Glória a Deus, isso é oferta. Isso é oferta, é o que você está ofertando na casa de Deus. Não é o valor, mas é o preço a ser ofertado. É o que nós estamos entregando na casa de Deus. É uma oferta, né? Na contabilidade não vai entrar física, mas na de Deus, com certeza. E alguns com certeza ofertam até bem mais do que isso, que a gente sabe do desafio que é para cada um. Não é igual para todo mundo. Você é top. Você, olha para quem está do seu lado, diz assim: você é o cara. Você pode dar um aplauso a esse homem de Deus aí do seu lado, né? Você é top. Você é alguém que tem feito a diferença. Amém, queridos? Eu quero pegar esses últimos minutinhos aqui, agora para a gente alinhar a questão de algumas nomenclaturas e algumas necessidades daquilo que nós precisamos nos tornar. Avança para nós aí, a próxima slide aí. A base da nossa igreja, né? Imagina então que esse aviãozinho aí é a igreja. O que mantém a igreja funcionando, voando, avançando, prosperando, são as células e os ministérios. Elas trabalham em unidade, elas precisam trabalhar coesas, né? Por quê? Porque o ministério, muitas vezes, é o ponto final da nossa movimentação dentro da igreja. E a célula, muitas vezes, é o ponto de entrada para a igreja. E qual é a diferença delas? Bem pouco. As células cuidam servindo, enquanto os ministérios servem cuidando.
né? Qual é o serviço da célula? Ela serve cuidando. E o ministério cuida servindo. O cuidado e o serviço sempre vão estar envolvidos em toda a essência da igreja. Amém? Toda a nossa existência, do que precisamos, estará sempre envolvidos em serviços e cuidados. Avance o próximo aí rapidinho. Avental ou capa. Eu quero ser bem rapidinho com isso aqui. Aqui, quando Jesus certa vez foi servir aos discípulos, na aula eu gasto um dia só nesse aqui, então eu vou fazer isso aqui bem rapidinho. Certa vez os discípulos chegaram em um lugar e Jesus se encontrava no centro com uma bacia e um avental. A palavra de Deus diz assim: sabendo quem ele era, toda autoridade era dada a ele, ele tira a sua capa e cinge-se de um avental. Essa é a raiz para o nosso serviço. Lembra do amor? O amor pelo outro, o amor por Jesus, pela sua obra, é revelado por Jesus também nessa hora. Quando ele tira, ele se esvazia da sua autoridade. A capa é a autoridade, a capa simbolizava ali, né, o poderio, a glória de Deus. Ele esvazia da sua glória e agora se põe a ajoelhar-se e lavar os pés dos outros, enxugar na toalha. Isso é nós. Vocês são os mais excelentes que a igreja tem. Vocês, em outros tempos, colocaríamos cadeiras aqui para vocês sentarem. Mas sabendo que cadeiras não iriam valorizar vocês, lugares confortáveis não valorizariam vocês, vocês foram colocados para trabalhar na obra de Deus. Para não somente terem um conhecimento para si, não somente reterem o melhor de Deus para vocês, mas de vocês darem a outros a experimentarem sobre o que é ser filho de Deus. Vocês são os melhores, são a nata da igreja. Sempre serão vistos assim. Vocês jamais serão vistos como escravos. Vocês não serão vistos como alguém que está aquém do que é esperado. A nossa expectativa a respeito de vocês e o que nós imaginamos acerca de vocês é que aquilo que nós colocamos: vocês são top, vocês são os melhores, vocês estão nas cabeças. Por isso vocês decidiram abrir mão do lugar de conforto para servir alguém. Esse é o nosso pensamento acerca de vocês, e é aquilo que a palavra de Deus também diz acerca do servo na casa. É aquele que está junto ao seu Senhor, é aquele que está perto, que reconhece a voz do seu Senhor e está fazendo aquilo que o Senhor tem necessitado. Amém? Avança para nós aí então. Todo crente, então, os 4 pilares, todo crente é um ministro. Isso é só para gerar um peso mesmo sobre você. Entenda que é um peso. Você sempre será visto como um ministro. Alguém que te viu servindo não vai entender você fazendo talvez uma piada de duplo sentido. Quem está vendo você servir não vai entender você tratando mal sua esposa ou seus filhos. Você é um ministro, você é alguém que tem responsabilidade. Se você foi colocado naquele lugar é porque o pastor acredita em você. Todo ministério é importante. Apesar de ter ministérios que são mais vistos, não há um ministério mais importante do que o outro. Terceiro, dependemos uns dos outros, já falamos sobre isso. Precisamos conhecer, correlacionar, ajudar. Não há algo que eu não possa fazer. Ponto 4, ministério é a expressão da minha forma e do meu destino ministerial. Ministério tem a sua cara. Cara, esse ministério está ruim pra caramba. É a sua cara. Cara, esse ministério está desorganizado, está bagunçado. Entendeu, né? É você. É a sua cara, você que está lá dentro, né? Então a gente não pode nem falar mal do ministério porque a gente está lá dentro. Próximo, por favor. Bom, antes de eu falar disso aqui, eu quero chamar a Nanda. Cadê a Nanda e o pessoal das possibilidades? Subam aqui rapidinho. Também o pessoal das camisetinhas aí das possibilidades, venham aí. Aproveitar, né? Se tem alguém que está furando a escala, a gente já vai falar agora, tá? Não é brincadeira. Não. Aquele ali é o gerente, é o chefe, ó. É o boss.
Vou fazer igual aqueles, né? O que Deus fez na sua vida rapidinho, né? Não. É só para que a igreja conheça. Eu separei esse ministério, depois eu quero que a Vanessa também fale um pouquinho, porque eu creio que ser os ministérios que estão mais assim, mais escondidinho, quase mais escondidinho do que quem fica lá no telão, né? Rapidinho, tá? Amém. 5 minutos, né? A paz, gente. Para quem não me conhece, né? Tem muita gente nova. Me chamo Ananda, tem 10 anos já de Ana, né? Casei, tive filho, noivei, né? Apresentei o menino. E, enfim, tem 10 anos também que eu sou do Ministério Infantil. Desde que eu entrei na igreja, eu trabalho no Iana Kids. E, assim, junto com a Vanessa, né, depois que a Vanessa entrou, a gente viu a necessidade de abrir um braço, né, um apoio para esse ministério, que seria o Possibilidades. O que é o nosso ministério? Nosso ministério, ele não é um ministério à parte do Ministério Infantil. Ele é a extensão do Iana Kids. Ele é aquele ministério que dá um suporte para as crianças atípicas, crianças com deficiência, crianças com necessidades especiais, com necessidades específicas. E, assim, hoje a gente está com 7 crianças que frequentam o culto e que são atípicas. E qual a nossa necessidade hoje? Essa equipe que Deus levantou, gente, é a equipe. É a equipe, assim, Deus tem levantado. Aqui é só um pouco, nós somos hoje 23, né, pastora? 23, graças a Deus. Mas eu falo assim, nossa, mas 23 é um número bom. Mas vocês imaginam, 7 crianças, então são escalados 7 pessoas todos os domingos e mais um suporte, porque a gente tem tido visitantes, né? Domingo retrasado a gente recebeu... bonitinha, por que tu não sobe aqui, hein? Pode vir, não tem problema não. A gente recebeu uma pessoa que olhou o Instagram e a primeira coisa, ela disse que estava procurando uma igreja tinha muito tempo. E ela disse que a dificuldade dela era justamente essa, né? De encontrar uma igreja que acolhesse o filho que é autista. Porque ela não conseguia assistir o culto nas outras igrejas. E ela disse que olhando o Instagram, procurando igreja, disse que na hora que abriu o nosso, tinha uma foto de uma criança com um crachazinho. E ela entendeu que era autista e viu que tinha um trabalho. E quando ela chegou ontem, ela mandou uma mensagem, né? Agradecendo, assim, ela disse que fica emocionada, impactada com o ministério, que também vai trabalhar no nosso ministério, né? E que ela disse que nunca assistiu um culto como ela assistiu aqui, porque o filho dela ficou com a gente e ele ama, e diz que já chega, já é procurando pela salinha. Então, assim, é um ministério que tem feito diferencial, né? A gente tem buscado acolher essas famílias, porque o nosso objetivo não só levar o amor de Jesus para as crianças, mas sim levar o amor de Jesus para essas famílias, né? A possibilidade, por isso que chama possibilidade, a possibilidade do pai assistir um culto, da mãe assistir o culto, a possibilidade do filho que é atípico aprender sobre Jesus, né? A possibilidade das famílias serem alcançadas, por isso que o nome é Possibilidades. E assim, quem quiser se interessar, nós temos treinamentos, todos aqui estão quase PhD em autismo, aí, em TDAH, em síndrome de Down, todo mundo estudado. A gente tem treinamentos, porque assim, não é só chegar e ficar com a criança, né? Tem que ter um preparo, tem que entender um pouco sobre cada um. E por isso a gente está aí, abertos a voluntário. A gente sempre vai precisar, porque imagina só, se um dia, eu sei que essa realidade vai chegar, mas se um dia a gente quiser que tiver 15 crianças atípicas no domingo, então a gente vai precisar de 15 pessoas escaladas, olha o tanto de gente, né? E assim, hoje a nossa realidade, apesar de ter 23... sempre tem aquilo, né? Um não pode no domingo, outro não pode. Então, assim, tem gente que está trabalhando mais de um domingo. E o nosso objetivo é que trabalhe, uma pessoa trabalhe uma vez no mês. A gente não quer, né, tirar a oportunidade, como o Felipe falou, de receber, de cada um ser ministrado no culto. Então, assim, mas hoje eu não me importo, a menina fica brigando comigo. Não estou escalada, eu vou lá, acabo ficando. Eu tenho que aprender, né, assistir o culto também. Mas, enfim, essa equipe... Eu louvo a Deus porque é todo mundo muito compromissado, muito. Falei, gente, bora de uniforme? Bora. Vai todo mundo uniformizado, todo mundo está ali, né, dando o melhor, todo domingo. E assim, graças a Deus. Fala, pastor. Vou passar aqui para a pastora Daniela, fala um pouquinho. Bom, Pai do Senhor. Só para completar a fala da Ananda, como ela falou sobre a equipe, não tem nem o que dizer, né? Acho que no último domingo, então, foi algo assim revelador, né? Muitas crianças estavam precisando de acompanhamento naquele momento. A gente viu assim até os meninos que chegaram agora, assim, foi o primeiro dia deles. Então, assim, as nossas crianças,
elas têm uma dificuldade maior de ficar até na salinha das crianças, né? Então, a gente percebe que chega um momento, domingo passado, praticamente todas desregularam, não conseguiu ficar dentro da salinha das crianças, tiveram que ir para a salinha de apoio. E aí a gente viu assim, como a equipe toda se desdobrou para dar atenção, para estar com eles. Então, assim, é incrível mesmo. Realmente, o que aconteceu domingo foi algo assim extraordinário. O apoio que todas as famílias têm de todos eles também, eu acho assim incrível, né? Eu sou técnica, né? Eu sou psicóloga, eu sou muito técnica. Eu falo que as meninas que têm experiência, a Ananda e a Larissa, e eu fico cada dia mais surpresa com tudo que eu vejo elas fazendo, né? Então, assim, eu ensino sobre tudo, mas não tenho uma experiência técnica disso, e elas têm. E eu deixo e estou lá como apoio, mas é assim, sobrenatural mesmo. Obrigado, gente. Né? Literalmente, né, a mensagem, né, do ministério é o quê? É ela sacrificando um dia para outras pessoas poderem assistir um culto. Imagina só, a mãe que está fadada ao fato de não assistir culto porque a criança não a deixa. Nós podemos resolver isso. Amém? Temos outros ministérios, né? O pessoal dos guardiões. Todo mundo uniformizado ali. Tem gente do Guardião aí? Tem? Tem quantos aí do Guardião? Levanta a mão, Guardiões. Ó aí. Eita, só. Ó só. Só nego bruto, hein? Temos o pessoal do Ministério Infantil. Do Infantil, os professores. Olha aí, glória a Deus. Amém. Pessoal da mídia. Cadê o pessoal da mídia? Rapaz, mas tem gente nessa mídia, hein? Pessoal do Acolher. Glória a Deus, louvor, da dança. As crianças saíram, né? Que as meninas da dança as crianças da dança são as mais. Né? Essa semana eu entrei em contato com praticamente todos os líderes. Uma das coisas que nós temos que mudar um pouquinho a nomenclatura é o que? Infantil, não é ministério infantil, né? Eles são uma faixa etária, não é um ministério, não é um serviço infantil. O ensino é um serviço. Mas o ministério, né? Ministério é louvor, ministério é dança, teatro. Não é o ministério de jovens, né? É a rede de jovens. São redes e ministérios. Redes são as nossas faixas etárias. Os ministérios são os serviços que precisam ser estabelecidos para as faixas etárias. Amém? Ok? Por que eu chamei possibilidades? Precisa de gente. Só um exemplo, né? Ministério infantil. Deixa eu ver aqui, quem me passou. Vamos começar lá no começo, lá, né? Mercado Solidário, nós temos 43 voluntários. Intercessão na Bispa Gracia, são 27 que trabalham. No Louvor tem 47, Acolher 43, Guardiões. Olha lá, é um daquele exemplo que eu falei, tem 52, mas só 40 trabalham. Desses 40, 16 estão em outro ministério. Aí sempre dá trabalho para o Daniel, porque o cara, no dia ele vai falar que está escalado, né? Então a gente precisa de mais gente. Por quê? Se eu tirar 16, tem 24 que são exclusivos dos Guardiões. Então está dando muito choque, muito conflito, os horários, as escalas, ok? Então a gente precisa de mais gente. Tem bastante, mas está precisando de mais, beleza? Por quê? A gente tem que lembrar que nosso ideal é que trabalhem apenas uma vez por semana. Se ainda não é uma realidade, é porque falta gente. E eu falei o quê? Uma vez na semana que você estiver escalado. O Gerson, né, lá na transmissão tem 13 pessoas, né? A gente fica assim, não, tem bastante. Não tem, porque lá são 1, 2, 3, 4, 5, 7 que ficam por escala, né, Gerson? São 13 pessoas, ou seja, a galera está trabalhando quase que semana sim, semana não, semana sim, semana não. Fora o que trabalha toda semana lá, que não muda, né? Temos muitos outros aí, né? A dança são 25 jovens e 14 crianças. Eu fiquei animado, 14 crianças no Ministério de Dança, né? Com o Ministério Infantil, nós temos 47 pessoas hoje, 47. Agora espantem, precisa de 80.
Vou repetir, tem 47, precisa de 80. Para que tanta gente? Para você sentar na cadeira e você aprender, tá bom? A Rafaela na mídia tem 20, né? E possibilidades ali, né? A Ananda acabou de subir aqui, né? São 26, ok? Nós precisamos de gente, todos eles precisam de gente. A diferença do ministério é só que alguns precisam de ser técnicos, como o louvor, né? A Cláudia, ela até falou, tem que ter um tempo de estudos. Não adianta você chegar lá, eu tenho uma vontade de cantar, não serve, né? Se for só de vontade, eu já estava lá, né? Se for vontade, eu tenho talvez até mais do que vocês, né? Mas, né, eu e a bispa, só no máximo no coral que a gente fica meio escondido lá atrás. Então, todos os ministérios precisam de gente. O que é a matriz 5x5? Aquela parte de cima são os alvos. A nossa igreja, e toda igreja tem criança, adolescente, jovem, adulto e a terceira idade ou os senescentes. São os nossos patrões, é quem a gente presta o serviço, é para esse povo. E essa aqui é a base dos nossos serviços. Que os nossos ministérios estão aqui, na adoração, serviços, missão, comunhão e discipulado. Adoração, nós temos o louvor, nós temos a dança, nós temos o teatro. Eles estão na base de serviços de adoração, entre outros ministérios. Serviços, né? Nós temos aí os guardiões, o acolher, o ministério da ceia, que entra tanto no serviço como na adoração e na comunhão. Missões, que é o Ame Mais. Comunhão, que são as células. E o discipulado, que é o quê? Que é a mensagem aqui e as células e os cursos, como 30 semanas e cursos de voluntários e os cursos que os próprios ministérios executam nas suas bases de serviço. Então imagina aqui, dentro dessa nossa base aqui de trabalho, estão todos os nossos ministérios, todos. Então vamos pegar aqui um exemplo, louvor, o louvor que está lá na base de adoração. A adoração no ministério de louvor precisa servir as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e a terceira idade. Nós precisamos que o louvor aconteça em todas essas faixas etárias. Hoje o louvor atende aqui a família, atende lá nas crianças e atende os nossos senescentes, os nossos jovens. Nós agora precisamos abrir mais uma base dos jovens, que são os adolescentes. Então imagina, aquele número já não se torna agora tantas pessoas. Eu falar para você que tem 47 ministros, né, que trabalham entre cantando, tocando, back e tal, tudo aí, mas nós precisamos que estes trabalhem agora para essas 5 faixas etárias. Já não é mais um número tão grande. Nós precisamos que o Ministério das Possibilidades, daqui a um tempo, né, de alguma maneira, eles possam trabalhar também em outras bases também, em outros aspectos, em outros momentos, sem ser somente no culto de domingo. Nós precisamos que a dança atue tanto com os jovens, adolescentes, com as crianças e com a terceira idade. Vocês estão entendendo? Então, agora, se a gente olhar somente para o culto de domingo, tem muita gente. Mas olha, a nossa demanda é muito maior, é muito grande. Então, por mais que a gente fale assim, tem bastante gente. Os guardiões, nós temos cultos domingo, tem culto tem que fazer escala para o sábado, tem que fazer escala daqui a um tempo para os senescentes na quarta-feira, tem que fazer escala para todos os eventos que chegarem pessoas aqui de carro. O acolher, da mesma forma, tem um acolher específico para as crianças, para os senescentes, para os jovens, para os adolescentes. A mídia separada para cada um, não uma mídia centralizada, mas uma mídia descentralizada, que vai ter um líder de mídia, de adolescentes, jovens, crianças, senescentes, 30 semanas. Só, é muita coisa. Então, pelo que a gente consegue ver, olha, daqui a alguns meses é o tempo de se colher os frutos. Jesus diz: ergam os olhos, os campos já estão brancos. Nós já temos muito trabalho a fazer,
Por que não estamos fazendo ainda? Porque ainda falta gente. Se tivesse mais gente, era um serviço mais bem prestado. Porque muitas vezes aqui, quem está sendo os obreiros do Senescentes é o pessoal do Ame Mais. O pessoal do Ame Mais está recebendo, está tirando foto, está fazendo vídeo, está fazendo louvor, está, né, chupando cana e assoviando ao mesmo tempo, né? Então assim, olha para você ver, tem muita coisa para fazer. Tem que ter o Ministério das Mídias, né? Uma equipe da mídia por 30 semanas e outros cursos que vão acontecendo também. Então é muita gente, é muita coisa para acontecer. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou alguma coisa? Pastor, você falou uma coisa ali, eu não entendi muito bem. Tudo tranquilo? Ok? Então, bora, né? Vamos orar então? Peço perdão, tentei ser o mais rápido possível, né? Mas como eu falei, é o que nós falamos em 2 dias, né? Então, o que eu sugiro daqui para frente? Melhorar o que já está bom e sermos capazes de atrair outras pessoas. A partir do momento em que a gente tem o entendimento da demanda, da necessidade, isso é importante. Mas o que realmente é relevante é que nós nascemos para servir, amém? Nascemos para servir. Se realmente somos filhos de Deus, nós servimos, estamos dentro da casa de Deus e precisamos servir, amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, obrigado por esse tempo. Meu Deus, que o Senhor esteja fortalecendo cada um dos teus filhos. Meu Deus, aqueles que talvez se encontram cansados, desgastados, meu Deus, e talvez até pensando em abandonar o serviço por estarem, meu Deus, de alguma forma sobrecarregados. Meu Pai, a tua palavra diz que aquele que confia no Senhor terão suas forças renovadas, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Senhor, renova as suas forças, renova a alegria, que a recompensa que somente o Senhor pode dar, meu Deus, alcance os teus filhos. Meu Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que tem feito, meu Deus, maravilhas no nosso meio. Que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Queridos, só antes da gente terminar, tem um ministério que ele é um ninja, né? Sabe aquele ministério ninja? Aquele que o cara some e aparece? Alguém já viu umas pessoas que ficam aqui em pezinho nos cantinhos, né? É o ninja que eu gosto de falar. Que horas você não vê, horas aparece, né? É a intercessão. A intercessão, ela é um dos ministérios bem também específicos, porque não é todo mundo que pode fazer parte da intercessão. No mínimo tem que gostar de orar. Não gostou de orar, você tá, né? Já está todo errado. Então assim, e a forma como eu dei o exemplo, imagina só a quantidade de intercessores que não são necessários em todos esses eventos que realizamos. É muita gente. Hoje na intercessão tem 27 pessoas. 27, né? Então tá bem defasado, tá bem longe, tá longe da expectativa. E a intercessão hoje, ela cuida tanto aqui dentro como os senhores, né? A Bispa Graci, que é a líder dos Senescentes, ela juntamente com a equipe, pastora Rossana aí, tá na quarta-feira, essa Rossana tá rodando mais do que Tetel aí, ó, né? Busca gente, ela o diretor, né? Outras irmãs correndo atrás, busca velho do lado, velho do outro, e leva e busca e traz. É uma correria, queridos, e é algo extraordinário, sabe? Eu convido você que não conhece, venha numa quarta-feira à tarde participar aqui com os velhos, dá um abraço naqueles velhos. Um dia desse, 3 horas da tarde, querido, dê um abraço na velhinha um dia desse. Eu passei quase 2 horas chorando. É bom servi-los, é bom estar com eles, servir, ouvir as suas histórias, amém? Agradeço mais uma vez, que Deus abençoe amanhã, logo mais, 18h30, nosso culto. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.